A paz do Senhor Jesus, amém, glória a Deus nas alturas. Quem fala aqui é o homem de Deus, Adalberto Machado. Hoje o homem de Deus vai estar trazendo uma palavra de Deus para a nossa meditação espiritual, que está registrada no livro de Atos dos Apóstolos, 27 e 20. Hoje o homem de Deus vai estar falando sobre o respeito de uma grande tempestade que apóstolo Paulo ele ia ser levado para Roma, para César, preso, E hoje nós vamos falar dessa grande tempestade. É isso aí, meus queridos irmãos. O homem de Deus está aqui para trazer uma mensagem para a nossa meditação espiritual, que está registrada em Atos 27 e 20. Diz assim: E não aparecendo havia já muitos dias, nem o sol, nem as estrelas, e caindo sobre nós uma tão pequena tempestade, fugiu toda a esperança de vencermos. Meus queridos e prezado ouvinte da palavra de Deus, nós vemos que a tempestade, aqui fugiu toda a esperança de vencermos, Mas a Bíblia fala que nós somos mais do que vencedor por aquele que nos amou, Nós somos mais do que vencedor por aquele que nos amou. Então nós vemos que quando há uma grande tempestade na nossa vida, às vezes nós achamos que não íamos vencer mais e damos tudo como perdido, Mas sabemos que o nosso Deus, Ele é poderoso para... É naquela hora que o homem está no fundo do poço, que o homem fala ali, não tem mais jeito, é ali que Deus entra com a solução, E nós vemos que até mesmo o José do Egito, Deus tinha dado um sonho para ele sobre o sol, a lua e as estrelas. E o Jacó, quando ele contou aquele sonho, o Jacó falou assim: José, você vai governar sobre nós, sobre eu, a tua mãe, teus irmãos. Mas quando José foi vendido para o Egito, ali toda a esperança de José foi a água abaixo, Foi a água abaixo. José perdeu toda a sua esperança. Mas, depois daquela grande... Não tem enchente que não passe, meus queridos irmãos. Não tem enchente que não passe. Depois que as coisas foram... José foi morar na casa de Potifar, de lá ele foi para a cadeia, como todo mundo sabe, E de lá da cadeia Deus tira... O homem estava preso, Veja só que situação que estava José, Escravo e preso, Mas só que Deus tira o homem lá do fundo do poço, A Bíblia fala que Deus tira o homem do monturo, E faz sentar junto com os príncipes do seu povo. Então, José, aquele sonho profético dele foi água abaixo, mas com o decorrer dos anos, Deus concretizou a grande bênção e a grande vitória na vida dele, que ele chegou a ser governador do Egito. Mas nós vemos aqui que quando Paulo e mais 270 tripulantes que estavam naquele navio, e o piloto ali era bom, Ali era bom, os olhos dos homens que estavam ali, Quando o anjo do Senhor falou para Paulo: Paulo, essa navegação ela vai ser destruída, mas só que todo mundo que está aqui vai ser salvo, não vai se perder ninguém. Quando Paulo ele fala, quando entra naquela navegação, ele fala: olha, este barco aqui ele vai se arrebentar tudo devido à tempestade, Vai vir uma grande tempestade aí, que esse barco aqui, esse navio aqui, ele vai ser destruído, mas todo mundo vai ser salvo. Não, rapaz, porque o piloto aqui é bom.
O jovem rico ele perguntou para Jesus: Senhor, bom mestre. Jesus falou assim: bom é meu Pai que está no céu. Esse é bom. Quer dizer, bom é Deus, né? A turma fala: piloto aqui é bom. Comedor de angu, comedor de arroz e de feijão. Abriu e falou assim: maldito do homem que confia no homem, né? E aparta seus braços, Senhor. Né? Nós temos que confiar em Deus, né? E nós vemos o que prevaleceu aqui foi a palavra de Deus. E quando a tempestade vem mesmo, né, na nossa vida, aí nós se desapegamos do comedor de arroz e de feijão, né? Que o comedor de arroz e de feijão não pode fazer mais nada, né? Então a tempestade ela vem para nos estruturar, para nós ter experiências profundas com Deus, né? E nós vemos aqui, meus queridos ouvintes da palavra de Deus, que já fazia muitos dias que ele já não viu nem o sol e nem as estrelas, né? E uma grande tempestade caindo sobre eles, né? Uma grande tempestade. Eles não sabiam quando era dia nem quando era noite, né? Devido águas pelas laterais do navio, né? A situação ali era das piores, né? E eles comeram, falou, meu Deus do céu, é bem que Paulo ele falou que esse navio aqui ia ser destruído. Paulo, calma, fique tranquilo. E eles já não comiam mais, entende? Já não comiam mais, já não se alimentavam mais devido a tanta tribulação que estava ali, com aquela tempestade. Meus queridos ouvintes da palavra de Deus, tem momento na nossa vida que a tempestade é tão grande, né, que foge, né, toda a esperança de vencermos, como diz Paulo aqui, e até mesmo a esperança de nós se alimentar fisicamente, é verdade, igreja do Senhor. Pode ter, né, a melhor comida, né, variedade de salada, bife a cavalo, maionese, das melhores comidas que você mais gosta. Pode ter aquele prato predileto que você mais gosta, mas às vezes a tribulação é tanta na vida que sai até a vontade de comer, né? Nós vemos aqui que Paulo fala aqui que eles já não comiam mais, né? Eles já não viam mais nada. Aí Paulo ele rasga um pão e fala assim, gente, é preciso vocês comer, é preciso vocês se alimentar, porque esse navio que nós estamos aqui, esse navio aqui, ele vai se arrebentar todo. Isso aqui não vai pensar que esse navio vai aguentar as trombas de água que está vindo aí. Esses ventinhos que tá vindo aí, essas ondas que tá pegando esse navio aí, que já faz muitos dias que você não sabe que é dia nem noite, isso aí não é nada ainda. O pior está por vir. Mas só que ninguém vai morrer. Mas só que você precisa se alimentar. Às vezes, igreja, por qualquer coisinha, às vezes não queremos se alimentar mais. É verdade. Por qualquer coisinha, às vezes nós não queremos se alimentar mais. E o nosso corpo vai ficando debilitado, né? Vamos supor, nosso corpo espiritual, às vezes não queremos se alimentar mais da palavra, né? E nós, para concretizar a promessa sobre nossas vidas. Nós vemos que quando Jairo, né, a filha dele tinha morrido. E Jairo ele era o chefe da sinagoga, aquela seita mentirosa. E o Jairo, vendo Jesus, né, ressuscitar morto, curar leproso, né, multiplicação do pão e tantas outras maravilhas. Aí Jairo falou, sabe uma coisa? Eu vou deixar ser contra Jesus e vou pro lado de Jesus por causa que a minha filha já quase tá morta aí, né? Daí a turma vai falar assim, Jairo, não, pare. A tua filha morreu, Jairo. A tua filha morreu, ela não incomoda o mestre. E o Jairo falou, não, agora eu tenho que ir pros pés de Jesus, né? Aí, quando Jesus, né, falou para Jairo assim, não, a menina não morreu, a menina só tá dormindo. Ela não tá morta, ela tá dormindo. Aí, quando Jesus, né, ressuscita a filha de Jairo ali, a primeira coisa que ela falou assim, eu estou com fome.
Meus queridos e prezado ouvinte, não deixa a tua promessa com fome. Alimente ela, por mais que os ventos estão sendo contra, por mais que a situação tenha sido situações das piores que você está vivendo, mas alimente a sua promessa, por causa que é esta promessa aí que Deus vai te levantar você nessa terra dos viventes. E nós vemos que Jairo fosse, pela conversa, né, do povo, a filha tinha morrido. Né? Temos que ir por aquilo que Jesus está nos guiando. Então Paulo ele falou assim, olha, quando esse barco se arrebentar tudo, né, nós precisamos estar alimentados. Temos que estar alimentados. Porque não vai... que a hora que esse barco se arrebentar tudo, nós temos que ter força para nadar, né? Como é que nós vamos fazer qualquer tipo de esforço aí debilitado, fraco? O momento agora é momento difícil, mas nós temos que se alimentar. Amado, nós temos que se alimentar espiritualmente, né? Alimentar naquilo que Deus tem falado conosco. E nós vemos que Paulo, ele ora a Deus e rasga um pão e come, né? E falou assim para aqueles tripulantes, agora vocês se preparam, porque agora sim, agora que vai vir o rojão mesmo. Isso aí foi só para dar uma preparada de vocês aí, para vocês ficar mais atentos, para vocês acreditar mais no que o homem de Deus fala, né? O homem de Deus falou que esse navio vai passar por uma grande tribulação, vocês confiando no piloto, né? Confiando no comedor de arroz com feijão, né? Tá vendo aí, ó? Muitos dias sem ver nem o sol nem as estrelas, né? E a tempestade não para mais. Essa tempestade aqui não vai ser nada do que está por vir ainda. Eu quero te dizer uma coisa para você. Depois dessa tempestade, não tem enchente que não passe. Depois dessa grande tempestade vai vir uma grande bonança na sua vida. E nós vemos que eles já passaram a comer e a passaram a acreditar em Paulo. É nas grandes tempestades que nós vamos passar a acreditar em Deus, né? Às vezes estamos passando por aquela tempestade tão difícil, aquelas momentos caóticos, momento insolúvel, né? Um diagnóstico médico aí que não tem mais jeito, né? Aí Deus vai falando com você, tem jeito, né? Eu estou na casa, eu estou no controle da situação, né? Aquela porta desejável que tanto você almeja um dia ter, mas se não alcança, não tem jeito, né? E Deus vem falando contigo, né? Igreja, é no meio de uma tempestade que você vai ouvir Deus. E você vai se estruturar em Deus. Você vai aprender a confiar em Deus em meio de uma grande tribulação. Que é no meio de uma grande tribulação que Deus vai falando contigo. Verdade. Tribulação com o comedor de angu não pode solucionar, resolver nada. Você está no meio daquela prova, no meio daquele momento, né? Aquele bico sem saída. Está aí num mato sem cachorro. Está numa situação das piores, né? Mas ali que Deus fala contigo. Aleluia, Jesus. Vou te dar vitória e você vai sair dessa levantando a bandeira da vitória. Daí sim você vai aprender a confiar em Deus, porque Deus está falando contigo no meio da tempestade, como estava falando daqueles tripulantes. E tem uma. Eles comeram, né? Eles comeram, né? De repente, assim, daí veio mesmo aquele vento mesmo que veio para arrebentar com tudo, né? Sabe aquele vento lá que deu lá quando matou lá os filhos de Jó, né? É um vento quase igual aquilo, né? Aí sim, levou esse barco para a costa do mar, assim, e aquilo ali arrebentou com tudo, aquele barco ali. Mas só que quando arrebentou o barco, eles estavam já naquela ilha ali, naquela costa ali, né? Pertinho ali, né? O vento levou assim, o barco chegou lá e arrebentou com tudo, né? Mas daí eles se escaparam ali pelos destroços do navio por coisas pequenininhas, né? Coisas pequenas. Se levantaram. E daí eles chegaram ainda em Roma. Ainda pelos barcos salva-vida.
Aí que eu quero chegar. Aí que eu quero chegar, né? Aí o navio se arrebentou-se. Então, naquilo que você mais está confiando, isso aí vai se quebrar. Mas Deus vai te levar você muito alto. Pelas águas, né? A água simboliza a palavra de Deus. A palavra de Deus fala assim que a voz do Senhor é como o som de muitas águas. Aí eles chegaram, né? Aí eles entraram naquele navio ali, aqueles barcos pequenos ali, e aquele ali levou eles, né? Lá em Roma, né? Lá se apresentar a César, né? E nós vemos, meus queridos amados irmãos, que aqueles homens ali eram homens, né? Homens presos, né? Eram homens que estavam ali para ser apresentados a César. Era mau elemento, né? Mas só que Deus ali cuidando daqueles homens ali, né? Aqueles homens ali, naqueles barcos ali, salva-vida ali, só entraram ali e a água foi levando eles, né? Até chegar em Roma, né? E chegaram lá. E não morreu ninguém. Deus, né? Vai te conduzir à grande bênção, à grande vitória. Em coisas que, né? Que o homem não vai dizer, não, você chegou em tal lugar porque fui eu. Não. É Deus que vai conduzir você à bênção, à vitória. E, né? Naquilo que você achava que vai chegar, não. É naquilo que Deus quer. Nós vemos que eles acharam que ia chegar aquele navio lá em Roma, não. Chegaram para os barcos salva-vida, né? O barco arrebentou com tudo, né? A vendaval ali que deu ali, estourou tudo aqueles. A navegação, eles chegaram. Agora não precisava de remar, né? Não precisava de nada, né? Só água levando, né? Deus vai levar você à grande bênção e à grande vitória. E você vai chegar lá, do outro lado, cantando o hino da vitória. Porque o nosso Deus é Deus de vitória. Agora o homem de Deus quer orar. Soberano e eterno Deus, Pai nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse momento que eu entro na tua presença em oração e peço a Deus que o Senhor Jesus nos dê entendimento e sabedoria para ver, Pai querido, a forma que o Senhor quer trabalhar na nossa vida. Pai eterno, vai abençoando nossos lares, vai colocando por terra todos os principados das trevas. Deus poderoso, vai abrindo as portas, meu Pai amado, de emprego para aquele que se encontra desempregado. Pai, contenda nos lares, meu Pai amado, que o Senhor vai repreendendo, vai dando paz nesse lar, meu Pai querido, que está atribulado devido a tantas lutas, tantas pelejas, situações insolúveis, meu Pai, mas sabemos que Tu és o poder, meu Pai amado, que acalma toda a tempestade. Pai querido, Pai amado, continua abençoando, meu Pai amado, as nossas vidas que nós levamos adiante de Ti, Pai, é que eu te peço no nome de Jesus. É isso aí, meus queridos. Amém.